No, I'm not a writer. Okay. If I find my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Olá, amigos da Rádio Galácticos 107.5. Aqui é o nosso programa Encontro com os Galácticos. Nesse programa hoje nós vamos comentar uma questão do Enem, uma questão que envolve matemática, geografia e história. E para isso nós estamos aqui com a presença do professor Paquito, professor de matemática, professor de mistério, professor de história, certo? Professor Luiz Mário, também professor de matemática, que vai falar um pouco sobre a estatística, não é isso, professor Luiz Mário? Estatística. Estatística é a arte de espremer os números até que eles convençam. Então, lembrando que os nossos patrocinadores, né, são as lojas Sapê, Juliana Halbert, Academia de Beleza, e o Concurseiro. A questão que nós vamos comentar aqui, então, né, é a questão 169 do Enem 2016, e essa questão ela trata da questão do censo demográfico. É isso? Tá? Então eu vou pedir para o nosso querido João jogar a questão lá e a gente vai fazer a leitura ali do enunciado da questão. O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo Censo Demográfico Brasileiro nos anos de 1940 e 2000, referentes à concentração da população total na capital e no interior, nas 5 grandes regiões. Então, população residente na capital e interior, segundo as grandes regiões, 1940 e 2000. Então, nós temos ali embaixo a tabela, né, onde ela mostra essa população residente nas grandes regiões, as 5 grandes regiões brasileiras. E logo abaixo ali da tabela nós temos o seguinte: o valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste ou seja, então, né, professor Paquito, professor Luiz Mário, ela pede, então, para que a gente analise os números da região Nordeste, não é isso? Isso. Como a gente pode ver, né, nessa tabela, eles nos colocam várias informações que é para os alunos ou também ficarem confusos na interpretação do problema. Na realidade, essa tabela toda só nos interessa a parte da região Nordeste, né, no que se refere à capital. Então você vê lá aqui na tabela, região Nordeste, 1940, 1.270.729, e na capital Nordeste, no ano 2000, 10.162.346. Todos os outros valores da tabela não nos interessam para resolver essa questão, certo? Então, o que a gente vai trabalhar, então, são os números da região Nordeste. Capital. E aqui interessante nessa questão que a gente pode perceber, então, ali uma diferença, né? Se a gente analisar os dados das capitais, né, e do interior, né, a diferença, né, nesse aumento do número da população nessas duas realidades diferentes, né, diferenciadas. O que a gente poderia comentar aí em relação à questão de história, de geografia, sobre essa questão da urbanização, né, brasileira? Exato. Inicialmente, em termos de geografia, caiu a casa. Em termos de geografia, tá, a gente tem que atentar para a taxa de fecundidade brasileira, que na época era alta, em média 5, 6 filhos por mulher, tá, contribui para o que a gente tem no período de 1940. Tá. Tem um outro reflexo, tá, já futuro, que é uma reversão no processo de migração, tá, questão da urbanização, e agora explicando esse processo de migração que eu citei. Inicialmente, década de 40 é um período difícil para o Nordeste brasileiro, que ele perde espaço na economia interna, em especial para a produção de açúcar na região Sudeste. Tá? Então, a gente tem um deslocamento populacional rumo ao Sudeste, rumo à região mais urbanizada do país, para as pessoas, como sempre, né, tentar um lugar melhor assim, no mercado de se manter.
Hoje não, mais recentemente a gente tem uma versão desse processo, onde essas regiões, em especial as regiões do Nordeste, capitais, por exemplo, conseguiram tirar parte desse atraso em termos de urbanização, acabaram atraindo de volta esse pessoal que no passado acabou se deslocando no lugar todo. Uma outra questão interessante de destacar, né, professor Rodrigo, aqui, nós temos aqui também o processo de industrialização, né? O processo de industrialização no Brasil, que as pessoas fossem atraídas para as grandes cidades, não? Em 1940, o Vargas está implantando no Estado Novo. Ele vai começar o processo de industrialização no Brasil. Não vai romper com a nossa velha raiz agroexportadora, no caso, não vai romper com a grande economia agroexportadora de São Paulo, ou melhor, do Sudeste, tá? Mas, gradativamente, ele vai buscar industrializar o Brasil, que até então a gente estava no atraso. Tanto é que a gente pode observar no gráfico ali essa diferença, né, de crescimento da população nas capitais e no interior, que é menor, né, bem menor. Professor Luiz Mário, sobre a questão estatística aí dessa questão, o que a gente poderia, o senhor poderia observar aí? Aqui pelos dados, né, pela estatística, consegue acompanhar, ter um acompanhamento desse crescimento aí, né, e os números falam por si próprios, né? Então, daí, o que falta aí é o aluno, né, estará, no caso aí, prestando prova lá do Enem, ter todo esse cuidado, né, que o professor Paquito falou, são muitas informações, mas quem for esperto, quem estiver aqui como galáctico, vai direto no ponto. É isso aí que a gente quer, direto no ponto. Isso aí mesmo. Até porque, né, professor Paquito agora aqui comentando a questão do percentual ali, né, ela trata sobre essa questão de aumento percentual, não é isso? Nós podemos ver ali, né, que em 1940 no Nordeste tinha 1.270.000 e no 2000 10.162.000. Isso dá em torno de 8 vezes mais. Tá? Quem quiser fazer a regra de 3 da porcentagem faria 1.270.000, 100%, 10.162.000x, faz a conta e vai ver que vai dar 800%. E é aí que o aluno tem que tomar cuidado, porque esse 800% inclui os 1.270.000. Então, na realidade, o que aumentou não foi 800%, na realidade aumentou 700%. Então, a resposta certa desse exercício é a alternativa de 700. E outra coisa interessante para quem tem domínio desse tipo de questão é ver que a alternativa A, B e C seriam automaticamente descartadas pelos valores do 1 milhão para 10 milhões, porque são valores muito baixos, né? Então ele ficaria na dúvida entre a alternativa B e E. Como a alternativa E inclui 1.270.000 dentro do seu valor, nós temos que descontá-los, fica 700% a resposta correta. Então a alternativa correta é a alternativa D. Isso, D de Dinamarca. Nós é um momento aqui para os nossos convidados que nós temos uma ligação entrando ali na nossa rádio. Olá, Galácticos Cursos Preparatórios. Meu nome é Thaís e eu gostaria que o professor Desidério falasse um pouco sobre a realidade do Brasil na década de 40. Agradeço a atenção. Muito obrigada. Conseguiram entender a pergunta da ouvinte? Então a ouvinte quer saber qual era a realidade, que o senhor fale mais aqui na parte da história, sobre a realidade do Brasil na década de 40. O que houve, cara? Eu já perdi Para o no foco salão. do negócio aqui, cara. Não, aperta o pause, por favor. Faz que nem o Luiz Mário que falou que os números falam por si próprios. Dizia outra coisa.
Não, essa do Luiz Mário que os números falam É por que si era próprio. combinado, Ah, né? essa aí foi matada. Dá um pau no... Como é que os números falam por si próprio? Nossa, tio. Ainda bem, né? Que o Marcelo Mora falou gráfica, tabela. Ah, é gráfico. A outra coisa que tu falou, tem que cuidar. A população, esse número da população é só da capital. Quando tu falou, deu a entender que era a população total. É que eles vão estar vendo isso. Eu falei quantas vezes gráfico? Então, esse eu falei certo. Não, eu falei uma vez só, gráfico. Só uma vez. Gravando de novo? Não, só dá pra fazer um encaixe, né, João? Daqui pra frente, Faz uma mágica. faz uma mágica. Não troca, tá ficando legal. A hora que ele fala, vamos ouvir os ouvintes, na verdade, aí tu corta. A ouvinte, a mulher, tá? A ouvinte. ouvinte. Ele A falou ouvinte. a A ouvinte. ouvinte. É. Tá, muda a pergunta então. O que eu posso perguntar então? Sobre estatística. Luiz Mário, Fala sobre estatística. como é que se tu é sensitivo pra ver que os números falam por si próprio? Não, mas aí, quando é que vai ser a pergunta? Temos aqui um representante sensitivo da matemática. Escuta os números. O Luiz Mário consegue escutar os números. Ah, meu Deus do céu. Vamos pra outra questão. Olá, Galácticos Cursos Preparatórios. Meu nome é Jordana, e eu gostaria que o professor Paquito explicasse melhor a questão do resultado final. Por que foi 700 ao invés de 800? Agradeço a atenção. Muito obrigada. Então, a dúvida da ouvinte, então, professor Paquito, ela não conseguiu pegar ali corretamente qual é essa diferença da... Então, 700, não 800, e sim 700%. Até foi bom a nos perguntar isso para que a gente possa esclarecer até para quem mais tem a dúvida. Voltando lá então, a questão toda nos coloca uma tabela e nessa tabela coloca a população total, a população das capitais e do interior, sendo que a pergunta, pessoal, fixa ali diz só em relação ao aumento da população nas capitais da região Nordeste. Nós vamos lá no Nordeste, capital, pegamos 1940, 1.270.729. Capital, 2000, 10.162.346. Quando ela fizer o cálculo, 1.270 é 100% e 10.162 é X, ela vai chegar em um número de 800%. Só que esse 800% inclui também os primeiros 100% que estavam ali. Então, na realidade, o que aumentou foi 700%. Não pode esquecer, então, de incluir esse 1.270.000. Ou a pessoa, na hora de fazer a conta, diminui primeiro 10.162 de 1.270 e usa esse resultado e vai sair aí sim diretamente já aos 700%. Em vez de usar os 10.162, usa a diferença. E aí já sai realmente 700. Muito bom, muito bem. Nós continuamos aqui então, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais uma questão. Rádio Galácticos é um oferecimento. Lojas Sapê, compartilhe seu look com a gente. Juliana Halbert, Academia de Beleza. O concurseiro. Realização. Sob olhares. Voltamos então à nossa rádio Galácticos 107.5, nosso programa Encontro com os Galácticos. Não esquecendo de... Curtir a nossa página. Pra vocês... Curta a nossa página, curta a nossa página, curta a nossa página. Vai, Curte lá. Curte lá, meu. Curte lá, meu. Curte. Brincadeira. Não esqueça então de curtir a nossa página. Importante. Beijo e curto. Então, agora vamos... Dialeto é esse que tu tá falando? Meu Deus do céu. Como é que é o negócio? Quem falou Beijo aqui? e curto. Oh, Foca no problema.
Depois do intervalo ali, a galera voltou meio... Tá. Então vamos lá. Mais uma questão 26, caderno amarelo, Enem 2012. Segundo dia? Primeiro dia. Primeiro dia. A questão traz um cartaz, né? É isso? Uma charge. Uma charge. Uma charge. João joga lá o cartaz. Abaixo a ditadura. Abaixo a ditadura. Como o nosso ouvinte aí, né? O ouvinte foi uma outra questão. Não, agora é uma questão que nós... Daí o pessoal da técnica aqui tá me prejudicando. Curta a nossa página! Curta a nossa página! Curta a nossa página! Chega! Beijo, curte! Vamos lá. Então eu quero aproveitar aqui, tá? Questão 26, Enem 2012, primeiro dia, caderno amarelo. Obrigado. Eu tenho meu microfone aqui, ó. Não, acho que não tá pegando muito bem, que eu não tô pegando retorno. Mas vamos lá. Essa questão a gente tem um cartaz, eu achei bacana lá pro pessoal da técnica escolher optar por essa questão, pela questão da imagem, tá? Às vezes é uma charge, às vezes é um cartaz, como essa questão que a gente está vendo agora, e o Enem trabalha esse tipo de questão, tá? Então eu gostaria de aproveitar a presença do meu curso, eu sou especialista em matemática, mais, e o cara que de São Paulo, São Paulo SP, tá? Por favor, observa bem essa imagem aí e vê se esse cidadão aí de chapéu me lembra um canadense. Eu vou apanhar na rua, mas azar. Esse cidadão não te lembra nada? Lembra? A gente pode observar aqui também, né, falando já de todo o cartaz, temos aqui o Getúlio Vargas, Ok. um militar segurando a bandeira de São Paulo, perfeito, essa bandeira da Universidade de São Paulo. E aqui, na frente, conduzindo a nossa questão aqui, um bandeirante. Exatamente. Que é um dos símbolos paulistas. Exatamente. Agora me permite tá? O bandeirante é um professor de história, eu sei que ele divide opiniões. Tá? Alguns enxergam o bandeirante como um tipo de herói. Tá? Herói nacional não estaria exagerando, mas um herói regional, tá? Um herói para os paulistas. Outros têm críticas à atuação dos bandeirantes. Tá? Eu não vou entrar no mérito da coisa, mas é importante a identificação do personagem que está segurando o Getúlio Vargas, tá? O bandeirante. Vamos ao enunciado, então. Você consegue. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. O governo federal, no caso, personificado na figura de Getúlio Vargas. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica associando o processo revolucionário, agora nós temos as alternativas, tá? A experiência francesa expressa no chamado A Luta contra a Ditadura. Tem um elemento propriamente francês, nem claramente, nem nas entrelinhas. Então, se tiver trabalho de debate com a questão. B. Aos ideais republicanos, indicados no destaque a bandeira paulista. Olha. Fica na dúvida assim, né? A gente pode dar uma. Mas Paulista. se fosse republicano, seria bandeira nacional, não a paulista. Vai ter essa Espera. compreensão. Sacada. Tá? C. Ao. A C também pega ali, Ao Pega protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que empunha a bandeira. Mesma coisa, ele é um militar paulista. Exatamente, a mesma leitura. Tá? Podemos até, assim, forçando a barra, mas é o militar e o golpe. O golpe é depois. Estamos em 1932, o golpe é depois. Então, deixa as Forças Armadas que, apesar de outros áreas, a gente tinha muita gente das Forças Armadas que estavam do lado de Esse golpe tem a ver com a Dilma, não? Não, esse
Parece, não é esse. É outro golpe. É o golpe. Alternativa Alternativa D. Ao bandeirantismo, símbolo paulista, apresentado em primeiro plano. Esse é suspeito. Suspeito. Fala em bandeirante, nós temos um bandeirante na imagem em primeiro plano. Exatamente. Tá? Então, suspeito. Guardar os bandeirantes. Vamos descartar. Alternativa E. Ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. Essa era a peça-chave que faltava para a gente chegar ao ponto final e terminar a participação. Mas, Rodrigo, assim, ó, essa questão, por mais que pareça simples, ela tem vários aspectos que confundem ali. Tem vários aspectos. Qual parte da história brasileira que o estudante tem que compreender para poder... Pedro Vargas. Essencialmente Pedro Vargas. Tá? Que aí nós vamos desde o golpe, Oposição de São Paulo. exatamente. Nós vamos desde da Revolução de 30, tá? Até 45 depois dele. Vargas, 50, tá? Aconteceu. Mas voltando para cá, não perdemos foco, tá? A alternativa eu falei ainda há pouco que era a peça que faltava. Por que era a peça que faltava para nos levar à resposta certa? Papel figurativo de Vargas. Todo o problema, todo o problema que levou à Revolução Constitucionalista de 1932 foi justamente o papel ativo, não figurativo, de Getúlio Vargas. Não por acaso o bandeirante está segurando Getúlio Vargas na mão. Getúlio Vargas, nesse período, ele é um líder autoritário. Tá? E todos os estados brasileiros contavam com o governador, que era a indicação do presidente, do processo democrático. E os paulistas se revoltaram, tá? E deram início a essa revolução constitucionalista, a revolução sufocada pelo Vargas, tá? E a imagem do bandeirante, como eu falei antes, tá? De herói. O bandeirante, ele tem uma participação importante na história do Brasil. Mal ou bem, ele foi um desbravador, ele ajudou a aumentar os domínios coloniais, isso à época lá dos portugueses. Então o papel do bandeirante foi importante. Tá? Os paulistas possivelmente mantém esse valor aceso de hoje. Tá? E voltando ao nosso cartaz, deixando a participação, tá? A alternativa correta então, da questão é a alternativa correta D. Tá? Alternativa Ao D, então. bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Tá? A publicação ela faz a referência histórica ao papel do bandeirante, tá? Indo contra a militar, tá ali a bandeira de São Paulo, tá ali, os paulistas, no caso, liderando os outros estados brasileiros contra o autoritarismo de Getúlio Vargas, mas na prática também não se pode. Obrigado pela sua participação, obrigado por ter interpretada. Aí o senhor pessoa. Muito obrigado, então. Curta a nossa página. Curta a nossa página! Curta a nossa página! Curta a nossa página! Curta! Curtou! Page of Court. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado aqui, professores. Muito obrigado a todos. João, muito obrigado. Até a próxima. Beijos e abraços.